Vamos lá então, capítulo 12 de Álgebra 1, tá? Capítulo de média. Médias, na verdade, né? São quatro tipos de média para a gente observar. Então, para começar, a média aritmética simples, né? Que eu acho que nenhum de vocês tem problemas com isso. Geralmente, as médias da escola são calculadas assim. Não no caso do progressão, né? Que usa o desvio padrão. Mas vamos lá. Então, a média simples, aritmética, eu tenho n termos. Eu vou somar os n termos e dividir por n. Resumo, eu quero a média aritmética simples de 2 termos. Somos 2 e divide por 2. 3 termos, somos 3 e divide por 3. 4 termos, somos 4 e divide por 4. Ok? Bem simples aqui na fórmula. Agora a média geométrica. Média geométrica, né? Ela sai de uma proporção contínua. Né? Por exemplo, x está para y como y está para z. Aí quando você multiplica em cruz na proporção, dá y ao quadrado igual a x vezes z. Então y é a raiz quadrada de x vezes z. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se forem 2 termos, raiz quadrada do produto dos 2. Se forem 3 termos, eu quero a média geométrica entre os 3. Raiz cúbica do produto dos 3. Se eu quero a média geométrica entre 4 termos, raiz quarta do produto dos 4. Logo, se eu quero a de n termos, raiz enésima do produto dos n termos, ok? Então, aritmética é soma e divide por n e a média geométrica é a raiz enésima do produto, ok? Tá aqui na fórmula também mostrando direitinho. Média harmônica. Média harmônica é o seguinte, a gente tem, por exemplo, 2 termos, vamos supor. Então, o n agora sobe para o numerador. Então, n é igual a 2, porque n é sempre o número de termos. Eu quero a média harmônica entre 2 termos. Então, vai ser 2 sobre o inverso do primeiro mais o inverso do segundo. Então, qual é a definição da média harmônica? O número de termos dividido pela soma dos seus inversos. Tá ok? Então, 2 termos, se eu quiser a média harmônica entre 2, dividido pelo inverso do primeiro mais o inverso do segundo. Agora, se eu quero a média harmônica entre n termos, né? N dividido pelo inverso do primeiro, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro, mais até o inverso do enésimo. Né? Então, aqui é sempre o número de termos e embaixo a soma dos inversos dos termos. Ok? Aí depois dá uma divisão de frações, aquela situação. Para 2 termos já fica aqui um macetinho. Ó. É 2 vezes o produto deles dividido pela soma. É quando resolve, né, essa divisão de frações. Quando é para 2, você já pode dizer direto que é 2 vezes o produto entre eles sobre a soma. Tá? Só para 2. Para 3 você tem que jogar lá para 4 direitinho para saber como é que vai ficar. A média harmônica é um exemplo que eu posso dar a vocês assim dele na prática. O que é uma média harmônica? Sei lá, a média das médias, por exemplo. Né? É a harmonia entre médias, essa aqui é a ideia. Por exemplo, se eu tenho uma velocidade média, eu fiz um percurso e dividi em 2 partes. Na primeira parte eu tive uma velocidade média, na segunda eu tive outra. Qual foi a velocidade média total do percurso? Aí a maioria vai usar a média aritmética. Soma as duas e divide por 2. Errou. Porque você já está falando de média, né? Então você tem que usar a média harmônica. Por exemplo, média das médias, né? É mais usado assim, o conceito de média harmônica. Tá ok? E por fim, a tal da média ponderada, que ela, né? Ela tem muito a ver com a simples. Né? Ela tem muito a ver com a simples aqui, ó, a média aritmética simples, a ponderada. Porque vai entrar o peso do cliente. Vamos supor que eu tenha 10 notas para poder fazer a média. Aí eu tenho 4 notas, sei lá, 6, e eu tenho 6 notas 5. Então são 10 notas. 4, 6 e 6, 5, formando 10 notas. Professor, eu não posso somar as 10 e dividir por 10? Pode. Vai dar certo se você quer a média aritmética. Mas como eu tenho 4 notas 6
e tenho 6 notas 5, eu posso dizer então 4 vezes 6, porque são 4 notas 6, né? Não é isso? E 6 notas 5. 6 notas 5. O que são 4 notas 6 somadas? 4 vezes 6. O que são 6 notas 5 somadas? 6 vezes 5. Aí na hora de dividir, aí eu faço a divisão pelo somatório dos pesos. Ó. 4 mais 6, 10. Isso que é média ponderada. Entendeu? Média ponderada é isso. É quando você pega a quantidade que você tem de termos iguais e cria um produto. Ou seja, você gerou um peso para ele, uma frequência para ele, né? E, no caso aqui, né, o peso da nota 6 é 4, porque eram 4 notas 6, e o peso da nota 5 é 6, porque eram 6 notas 5. Ou seja, num total de 10 notas, como foi falado anteriormente, logo dividido por 10, que é o somatório dos pesos. E é isso que essa fórmula está mostrando aqui pra gente, ó. O peso da primeira nota vezes ela, mais o peso da segunda vezes ela. Se forem N notas com peso, o peso da enésima nota vezes ela, dividido pelo somatório dos pesos, que foi o que a gente fez ali no exemplo anterior. Ok, senhores? E só para aqui, para a observação importantíssima, a média aritmética é sempre maior ou igual à geométrica, que é sempre maior ou igual à harmônica, que é sempre maior ou igual, né, à média, que é sempre maior ou igual... Quem é T, gente? Peraí. Assim, T está chamando de S é o menor termo aqui, ó. S é o maior termo e T é o menor. Então, voltando aqui, ó. É porque eu uso outras letras lá na estatística. O maior termo, obviamente, é sempre maior ou igual que a média aritmética simples, que é sempre maior ou igual que a média aritmética, que a média geométrica, que é sempre maior ou igual que a média harmônica, que é sempre maior ou igual do que o menor termo, né, de todos que você tem para calcular a média. S é o maior dos caras e T é o menor. Resumo da ópera, o que eu queria falar é isso aqui, ó. Média harmônica sempre maior ou igual que a média aritmética, sempre maior ou igual que a geométrica, sempre maior ou igual que a harmônica. É uma observação tanto quanto importante. Ele traz alguns exemplos aqui, ó. Aqui, ó, o exemplo 3 aqui, exatamente o que eu falei, ó. Para fazer média harmônica. Quando que eu faço a harmônica? Ó, ele quer a média de velocidades. Ok, senhores? É bom vocês observarem os demais exemplos também e tentarem fazer os exercíciozinhos, que essas questões de média são legais e hora cai, hora não cai, mas é bom saber, tá? Bom final de semana, aquele abraço.